Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas. Igor Thiago. Não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. Eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado. É a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Você pega uma seleção marroquina que é entrosada, se dá para ver a qualidade dos seus atletas em toque de bola, tudo. Primeiro tempo, então, começo do primeiro tempo, sufocou o Brasil, né? Sufocou, mas não criando chances de gol. Mas o Brasil em nenhum momento ficava com essa posse de bola, né? E aí, num passe do Embraí, Dias, que joga no Real Madrid com o Vinícius Júnior, pega a zaga aberta. Quase igual o gol que o Mbappé fez no amistoso Brasil e França. No meio da defesa. Que erra o passe, o Casimiro, a defesa aberta, olhando o jogo, né? E um belo gol, golaço. Depois o Vinícius Júnior, numa jogada individual, tira o coelho da cartola, né? No coletivo, muito distante. Eu acho até que as melhores chances... O Brasil teve até mais do que o Marrocos. O Marrocos teve muito mais posse de bola. Teve um lance, a melhor oportunidade foi no segundo tempo, num lance de lateral, que o Brasil bateu rápido, e o Igor Thiago chutou. A transmissão até perde o lance. Perde o lance. Teve aquela bola cruzada do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, que o Mauro falou aqui, o Rafinha chega atrasado. Um chute do Rafinha também. Na seleção marroquina, no finalzinho do jogo ali, teve aquele chute que me parecia até que a bola ia para fora. Alisson vai tentar defender, quase saiu um cor ali. Se você pegar o contexto todo do jogo, pelo que o Marrocos produziu em termos de qualidade, de posse de bola, tranquilo, acho que a equipe marroquina até quando deu assim 30 minutos, 35 do segundo tempo, já queria um empate mesmo, né? Um ponto. O Brasil estreia. Acho que o Ancelotti poderia ter botado o Endrick no jogo, eu não entendo. É uma rejeição, eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil, você ganha. Ele fala, quem vai ganhar é o campo. Né? Lembra quando convocou o Neymar? É a grama. Pô, meu irmão, eu meto o gol contra o Egito. No caso do Endrick, o campo não... Eu meto o gol contra o Egito. Eu vou ser o 12º cara. E o Rafinha ter terminado esse jogo também? Não. Eu já vi que é uma má vontade mesmo. Acho que... Eu vou falar claramente. Se não é pela opinião pública e os torcedores, acho que o Endrick não estava... Pro Ancelotti mesmo não estava. Se não fosse tanto apelo, né? Apelo, imprensa, todo mundo. E o Endrick também. E o Endrick fazendo por merecer. Porque ele entra em todos os jogos e faz gol de passe. Ele ganha essa vaga na Copa Marra. Aí ele faz gol no último amistoso antes de estrear hoje. Termina 1-1 o jogo. Eu entro e meto o gol, faço 2-1. O time sai com a vitória. Foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Espanha, foi assim contra o México. O que é que eu preciso fazer mais? Eu vou em resenha com o jogador e o que eu escuto é Endrick. A palavra para definir o Endrick é perna. O que é perna, Vampeta? Eu não queria chegar, eu só joguei a isca que você falou. Todo mundo fala que o Endrick é uma mala do caralho. Você já escutou isso? Todo mundo fala. Você já escutou que o Endrick é perna? Já. Cara, eu escutei de gente maior que o Endrick. Eu escutei isso também. Que ele é perna. Eu escutei que o Dorival não ficava satisfeito com as atitudes dele no dia a dia. Então. Eu escutei da seleção principal. Não convivo. Que é coisa de jornalista. Mas aí seria de convivência, porque você falou que ele se dedica, ele treina, mas de convivência. Grupo. De convivência. Grupo, pessoa com pessoa. E eu escutei que de jogadores que estavam no pré-olímpico da Venezuela, que o Brasil não se classificou para a Olimpíada, que a culpa foi do Endrick naquele vestiário lá. Que ele era um cara escanteado, que trazia a mídia pra ele. Né? Era o Ramon. E assim, todos os 23 jogadores... Tinha 23 jogadores, 22 odiavam o Endrick. E ele era titular sempre. Então, tipo, teve um problema muito grande de convivência naquele vestiário da Venezuela. Nesse pré-olímpico aí, né? E eu já escutei isso também de convivência. Então beleza. E por isso que o Dorival o barrou.
E até o Neymar é meio que o contrário, né? As pessoas falam, Neymar, e todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. De jogador, de pessoa que trabalhou com ele. Né? Eu nunca vi nem fofoca de que o Neymar é perna, de que tem algum... No futebol a gente fala a resenha. O Zuzum fala que Hendrick metia marra quando chegava. Cara marrento. A pergunta é o seguinte, Walter, agora é sério. A informação que você tem é que o Hendrick não é das pessoas mais agradáveis de vestiário. Eu fiquei sabendo que o Dorival não era nada satisfeito com ele pela postura de marra. Era o Dorival que mete ele no banco, pô. Não foi... Na seleção foi o Dorival. As últimas entrevistas do Hendrick, e as atitudes do Hendrick nas últimas entrevistas dele, por exemplo, ele entra contra a Croácia, eu vi que ele passa pelos repórteres e alguém aborda ele, Hendrick, pô, você entrou, sofreu um pênalti, deu passe, a confiança, ele... Agradeço só a minha esposa. Minha esposa que estava comigo, fechada comigo. Ele não fala de treinador, não fala da família, só a esposa dele. Ia ver você dar um carrinho nesse de mim, no treino, pra você ver. É porrada, irmão. Ia sair na mão. E aí, o tal de Casemiro quase quebra a perna do moleque. Já a entrevista que ele deu, que muita gente acha, e tá tudo bem. Ele quis só ajudar, ele quis proteger. E vocês que falaram isso, ele quis proteger no treino também? Ou vocês vão falar assim, não, treinamento é duro. Mas quando vocês treinaram? Quando vocês tomaram um carrinho desse? Aonde que vocês fizeram isso? Com quem que vocês tomaram um carrinho desse? Por que você não deu esse carrinho no Modric, na Copa do Mundo? Lembra ou não? Vocês lembram do gol? Lembro. Não, mas no Hendrick você dá, né? Porque é moleque, né? Que não vai reclamar, né? Aí você dá, né? Aí quer mostrar uma falsa moral, uma falsa liderança, um falso capitão, no meu ponto de vista. O que eu entendi, o Casemiro fez um certo meia-culpa e disse assim, não, me entenderam errado. Eu não estava dizendo que ele não pertence ao grupo, que ele não é do grupo, gosto dele, bababá. Mas assim, então pega mal, eu acho, exatamente porque ele já tem como um líder e perdeu a faixa de capitão. Muita gente achava que o Casemiro ia ser o capitão e a braçadeira de capitão vai para o Marquinhos. E aí o Casemiro é o primeiro lance que tem, eu quero ver ele fazer isso nos outros jogadores. Então, porque, tudo bem, é do jogo, ele é o volantão, ele é o xerifão, ele chega, então vai chegar em todo mundo, inclusive no senhor Neymar. O Neymar Quando o senhor Neymar voltar a jogar e treinar, eu quero ver o Casemiro, se o Neymar tiver no time reserva, o Casemiro também vai marcar. Quero ver o Casemiro chegar a dar uma entrada dessa no Neymar. Quando o Neymar estiver pronto pra treinar lá e estiver no time B, eu quero ver se ele vai... não, normal, deu uma entrada... E o Neymar, que a gente já sabe, o cara dá caneta nele, ele no treino, ele já dá um piti... Né? Mas, então, mas depois que ele falou isso do Hendrick, ele não vai poder entrar no Hendrick mais? Não, beleza. Então, o pau que bate em Francisco bate em Chico, não é isso? Chico, contrário. É isso? O pau que bate em Chico, então... Tem um golaço que aconteceu num treino da seleção brasileira nessa semana que não foi transmitido em nenhum canal de televisão, que não virou manchete dos grandes portais esportivos e que é exatamente o tipo de coisa que define quem vai ser protagonista na Copa do Mundo. E tem uma entrada que veio logo depois desse golaço, de um jogador específico que dividiu o Brasil ao meio de um jeito que nenhuma entrevista coletiva, nenhum discurso de vestiário e nenhuma declaração oficial vai conseguir costurar de volta. O que aconteceu no CT do New York Red Bulls em Morristown nessa semana não foi só um treino, foi um teste de hierarquia. E o resultado desse teste vai ecoar até o dia 13 de junho contra Marrocos em New Jersey. O Casemiro derrubou o Hendrick no treino. Carrinho por trás, sem bola, em plena preparação para a Copa do Mundo. O capitão do Brasil foi ao chão junto com o garoto de 18 anos em Nova Jersey. E o Brasil inteiro parou para fazer uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Foi acidente ou foi recado? E eu vou te mostrar por que a resposta para essa pergunta muda completamente quando você entende o que aconteceu antes do carrinho, o que aconteceu depois. E aí, Piero Fiorelli, eu tô vendo o treino, na grande cobertura que nós fizemos ontem, mostrando o treino da seleção, coletivas e tal, e aí eu vejo o Casemiro levantando menino Hendrick. Separado aqui, olha lá. Cara, mostra essa imagem pra gente. E aí? Estão tornando o Casemiro quase um criminoso pela falta que ele fez no Hendrick. Vai jogar peteca! Vai comentar peteca, queimado,
Meus sobrinhos, a minha sobrinha, Luli, o Felipe, a Maia, minha filhinha linda, ela vai jogar queimado na escola. E aí eu vou mandar essa turminha, eu vou falar, pessoal, vai ter joguinho de queimado da Maia no colégio. Vai fazer a cobertura. Futebol é a porra do contato. Futebol tem contato. Futebol é um esporte que vai ter alguns lances mais fortes. É que eu não posso adjetivar do jeito que eu quero, que aí tudo já vira. Ai, nossa, ele falou isso. Nossa, ele tá sendo isso, ele tá sendo aquilo. Nada pode se falar. Da comemoração do gol na nossa câmera exclusiva, o Endrick vai lá. Um dos primeiros a serem abraçados ali pelo Endrick é o Casimiro. Ele vai lá, comemora com o Casimiro. Não, acho que eu sou um cara muito sossegado quando se trata de profissionalismo mesmo. É igual, enquanto eu estiver na minha temporada, enquanto eu estiver aqui na Europa de julho até julho do outro ano, eu vou estar na minha casa, vou estar centrado, vou estar fazendo de tudo que for preciso para estar bem dentro de campo, para não se machucar e fazer tudo que eu tenho que fazer bem, sabe? E mesmo que isso custe algo. Exato, não, mas vai custar, e isso é a lei do futebol. Mas claramente, quando eu estiver de férias, aí vai ser o momento onde eu vou poder desabar e onde as pessoas não vão poder falar nada sobre mim. Esse sim vai ser o momento onde eu vou poder ficar tranquilo, vou poder sair, vou poder ficar mais com a minha esposa, com meus amigos. Mas enquanto eu estiver na temporada, vai ser algo que isso eu nunca vou perder de mão. Vai ser uma coisa que eu vou seguir centrado na minha carreira, vou seguir centrado no que eu tenho que fazer, aprendendo coisas que vão ser bom para mim no futebol. E eu acho que isso não é ser um fora da curva ou fora da caixa, é somente fazer o seu trabalho bem feito e fazer aquilo que você tem que fazer. Endrick, Brazil we have awards, iluminado. Foram pais maravilhosos para mim, então tenho muito a agradecer a eles, agradecer muito a Deus por ter colocado eles na minha vida. E agora é isso, né? É sempre aquele ditado de honrar pai e mãe, que seus dias na terra vão ser acrescentados. Então é sempre isso que eu fiz na minha vida e vou sempre fazer isso. Ô, Endrick, essa semana eu tive o privilégio de conversar com o Ancelotti, e essa conversa vai ao ar no domingo que vem. E aí eu fiz uma lista de jogadores e pedi para ele definir cada jogador com uma palavra. E quando eu falei Endrick, ele falou energia. Então, eu acho que resume você é um menino, você é ligado no 220 em campo o tempo inteiro, né? Acho que em campo e fora dele também. Campo, eu acho que a primeira vez que eu fui com ele para a seleção, claro, eu tinha vivido muito tempo com ele no Real Madrid, 1 ano. Mas quando eu fui para a seleção ali em março, eu acho que passou muito por isso, né? Energia ali no jantar, dando risada com a rapaziada, brincando com a rapaziada dentro de campo, fazendo tudo que eu posso ali no 220 mesmo, quando eu entrava. Então, acho que energia é uma palavra que resume bem a mim, porque eu gosto sempre de estar ligado no meu 220. O maior clube do mundo pagou 72 milhões de euros por ele e deu 22 minutos. 22 minutos em 4 meses. Agora, o técnico do campeão da Champions League compara esse mesmo garoto com Ronaldo Fenômeno. ¿Has visto qualquer coisa de Endrick? Já lo conozco, já lo conocía. En el Madrid no lo vi mucho, la verdad. Que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlo, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Qualidade, muito rápido no controle, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy peligroso.
Porque será que nenhum técnico gosta do Hendrick, mesmo ele jogando bem? Será que ele realmente é um mala fora de campo? Ou será que tem coisas que vão muito além disso? Sim, tem coisas que vão muito além disso. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Se liga aí. O futebol tem um jogo dentro do jogo. Não é o que você vê nas câmeras. É o que acontece em escritórios em Herzogenaurach, em Beaverton, em Londres, em mesas de reunião, onde ninguém usa chuteira e todo mundo usa terno. E o Endrick, sem saber, entrou nesse jogo do lado errado. O Neymar usa Puma, o Vinícius usa Nike e o Endrick, o maior talento brasileiro em décadas, o jogador que o mundo inteiro estava aguardando, assinou com a New Balance. 3 palavras que explicam mais sobre o que aconteceu com ele no Real Madrid do que qualquer análise tática que você já leu. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, porque esse é o tipo de conteúdo que não aparece em nenhum lugar e você não vai querer ter perdido isso. Antes de chegar no ponto central, você precisa entender quem é o Endrick de verdade. Não o Endrick das estatísticas. O Endrick de carne e osso. Endrick Felipe Moreira de Souza nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal. Cresceu em Valparaíso de Goiás, cidade satélite de Brasília. Periferia total. O pai, o Douglas, mandava vídeos do filho para todos os times de São Paulo, tentando arrumar uma oportunidade. O São Paulo aprovou nos testes. O Corinthians aprovou nos testes. O Santos demonstrou interesse, mas foi o Palmeiras que fez algo diferente. O Palmeiras não só aceitou o menino, aceitou a família inteira. Deu emprego ao pai, deu estrutura para todos recomeçarem em São Paulo. O Douglas contou uma história que fica na memória de qualquer pessoa que ouve. Um dia, o Endrick tinha uns 11, 12 anos, foi até o pai e pediu comida. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. O menino pedindo, e o pai sem ter o que dar. O pai começou a chorar. E o Endrick, com aquela idade, olhou para o pai com lágrimas no rosto e falou: "Pai, pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Você não fabrica isso." Esse tipo de determinação não vem de escolinha de futebol, vem da fome real, da necessidade concreta, da certeza de que o futebol não é um sonho, é a única saída. E foi exatamente esse Endrick que chegou no Palmeiras e destruiu tudo que estava na frente dele. Nas categorias de base, era absurdo. Com 16 já estava no profissional. Com 17, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023. Com 18, assinou com o Real Madrid por 60 milhões de euros fixos, tornando-se uma das contratações mais caras da história para um jogador da sua idade. O mundo olhou para o Endrick e disse que ia dominar o futebol europeu. O que o mundo não calculou foi o sistema que estava esperando por ele do outro lado do Atlântico. No Real Madrid, tecnicamente o Endrick provou cada vez que entrou em campo que estava pronto. Entrou nos últimos 10 minutos de um jogo e fez gol. Entrou nos últimos 15 de outro e fez de novo. Em certa partida, recebeu a bola numa situação de 3 contra 2. Tinha o Mbappé do lado e chutou sozinho de fora da área. Gol. O Mbappé deu uma bronca e o moleque continuou sendo o moleque. Mesmo assim, a história não mudava. Ancelotti no banco, Xabi Alonso no banco, Dorival Júnior na seleção nem convocava. Todo mundo com algum pretexto, todo mundo com alguma justificativa. E o Endrick sentado assistindo, com 18, 19 anos, o jogador mais caro da história brasileira da sua geração. Invisível para os técnicos, que deveriam querer o melhor jogador possível em campo. Você já parou para pensar no que isso significa? Um garoto que saiu da fome em Valparaíso, que fez o pai chorar diante de uma geladeira vazia, que chegou no maior clube do mundo, valendo 60 milhões de euros, sentado no banco em jogos de Champions, enquanto outros jogavam no lugar dele. Isso não é questão tática, isso é uma mensagem. E a mensagem começa a fazer sentido quando você entende uma coisa que quase ninguém fala abertamente. O Endrick não é Nike, o Endrick não é Adidas, o Endrick é New Balance. Para muita gente, isso parece detalhe irrelevante, mais uma informação de bastidor sem importância, mas pensa no tamanho do que está em jogo. A Adidas paga ao Real Madrid algo próximo a 150 milhões de euros por temporada. Não é contrato de camisa, é contrato de identidade. A Adidas comprou o direito de associar a marca ao clube mais famoso do planeta. Cada jogador do Real Madrid que aparece numa capa de revista, num pôster, numa campanha publicitária, está gerando valor diretamente para a Adidas.
é um ecossistema fechado, onde cada peça alimenta a próxima. A Nike, por sua vez, tem contrato com a seleção brasileira desde 1996, 30 anos de parceria. O que a Nike comprou com esse contrato não foi só o direito de colocar o sushi na camisa amarela, comprou o direito de ter os maiores craques do Brasil associados à sua marca. O Ronaldo Fenômeno foi Nike, o Ronaldinho Gaúcho foi Nike, o Vinícius é Nike, com contrato até 2030. A cadeia de fenômenos brasileiros dentro do portfólio Nike dura 3 décadas. O Endrick quebrou essa cadeia. É o primeiro grande talento brasileiro em décadas que disse não para o eixo Nike Adidas e escolheu a New Balance, uma marca que fatura uma fração do que as gigantes faturam, uma marca que está tentando entrar no futebol de alto nível com credibilidade. E o Endrick, com toda a visibilidade que representa, era o ativo mais valioso que a New Balance poderia ter. Para a Nike e para a Adidas, ver o Endrick brilhar é um prejuízo concreto. Não é metáfora. Cada vez que ele aparece numa Copa do Mundo ou numa Champions League fazendo gol, é a New Balance que aparece nas câmeras. É a New Balance chegando nos lares de milhões de pessoas que nunca teriam ouvido falar dessa marca de outro jeito. É publicidade que as gigantes não conseguem comprar e que a concorrente recebe de graça. E tem uma prova histórica disso que ninguém está conectando com o caso do Endrick. O Edmundo, que jogou a Copa de 98 pelo Brasil, falou publicamente sobre como os patrocinadores funcionam dentro das seleções. Falou que existe superior da Nike que chega ao presidente da confederação, que existem contratos que protegem certos jogadores, que essa influência é real, é documentada, e é uma coisa que os jogadores sabem, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. E tem uma situação ainda mais reveladora envolvendo o próprio Vinícius. Em 2022, o Vinícius entrou em campo numa partida do Real Madrid com as chuteiras pintadas de preto para esconder o logo da Nike. Tinha rompido o contrato, estava em guerra com a marca. A Nike foi à justiça, conseguiu reativar o acordo. E aí negociaram durante meses um novo contrato, desta vez com o Vinícius tendo mais protagonismo nas campanhas. A Nike cedeu, porque não podia se dar ao luxo de perder o jogador mais valioso do Brasil. O Endrick fez a mesma escolha, mas de uma maneira diferente. Não brigou com ninguém, não foi à justiça. Simplesmente, quando chegou a hora de assinar o contrato pessoal de imagem, escolheu a New Balance e pagou o preço silencioso por essa escolha durante toda a sua passagem pelo Real Madrid. Comenta aqui uma coisa, você sabia dessa história do patrocínio? Porque a maioria das pessoas que discute o Endrick todos os dias nunca menciona isso. Deixa a tua opinião embaixo. Quero saber se isso faz sentido para você ou se acha que é só coincidência. Para você entender a dimensão do problema, pensa no seguinte cenário concreto. O Endrick assina com o Real Madrid, clube da Adidas, mas o Endrick usa a New Balance. Na prática, o Real Madrid está pagando o salário de um jogador, que toda vez que aparece fora de campo, toda vez que dá entrevista, toda vez que posta nas redes com seus milhões de seguidores, está divulgando uma marca que é concorrente direta da Adidas. E tem um detalhe técnico que quase ninguém menciona. O contrato de clube obriga o jogador a usar o material esportivo do patrocinador oficial dentro de campo. Então, o Endrick entrava em campo com chuteiras Adidas, porque o Real Madrid exige isso, mas nos treinos, nas entrevistas, nos eventos de marketing, nas fotos e vídeos pessoais, New Balance. Duas marcas diferentes, dois mundos diferentes, um conflito de interesse que o clube teve que conviver durante toda a passagem do Endrick. Isso cria um conflito de interesse silencioso. Não precisa ser uma conspiração com reuniões secretas. Basta que o treinador, que depende da diretoria, que depende dos patrocinadores, simplesmente não tenha urgência em colocar o Endrick para jogar. O sistema se autorregula sem precisar de um vilão com nome. E o mesmo acontece na seleção. A Nike tem interesse em que os destaques da canarinha sejam atletas Nike. Quando o Dorival Júnior não convocava o Endrick, a justificativa era sempre que ele precisava de mais desenvolvimento. Precisava de mais desenvolvimento para o quê? O cara fazia gol em cada vez que entrava. Com 18 anos, era mais decisivo que a maioria dos jogadores convocados no lugar dele. Existe uma imagem que ficou registrada e que diz tudo sobre a hierarquia ao redor do Endrick. Em um amistoso entre Brasil e Croácia, o Endrick sofreu pênalti, pegou a bola para bater. E aí o Casemiro, do banco de reservas, começou a apontar para o Igor Thiago, indicando que era ele quem devia cobrar. A câmera capturou tudo.
Casemiro apontando, outros jogadores fazendo o mesmo gesto, a decisão já tomada sem consultar o Endrick, sem respeitar que foi ele quem sofreu a falta. O garoto teve que ceder a bola. Esse gesto não é sobre quem bate pênalti, é sobre quem pertence ao círculo e quem está de fora. É o vestiário comunicando em silêncio que o Endrick ainda não era o cara, e você tem que se perguntar por quê. Porque dentro de campo, ele era o cara. Em cada oportunidade que teve, ele respondeu. O problema nunca foi dentro das 4 linhas. Tem outro episódio que pouquíssimas pessoas discutiram. Depois de um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Lyon, o Endrick foi cumprimentar o Luiz Henrique, atacante brasileiro do PSG, e o Luiz Henrique simplesmente ignorou, não olhou, não respondeu, virou as costas como se o Endrick não existisse, um companheiro de seleção brasileira ignorando o cumprimento do outro, na saída do campo, na frente das câmeras, depois de um jogo que o Endrick tinha acabado de fazer bem. Isso é uma declaração. No futebol de alto nível, ignorar o cumprimento de alguém diz: você não faz parte desse grupo. E um garoto de 19 anos, recém-chegado na Europa, tendo provado mais uma vez que estava no nível, invisível para o próprio companheiro de seleção. O que passa pela cabeça num momento desses? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Endrick continuou, treinou, jogou, fez gol e carregou tudo isso sozinho, do jeito que carregou desde aquela noite em Valparaíso, em que o pai chorou diante da geladeira vazia. Se você tá curtindo esse vídeo e quer acompanhar tudo sobre os brasileiros na Europa e na Copa do Mundo, inscreve agora. A análise que vem por aí, você não vai encontrar em nenhum outro canal. E aí chegou o Lyon, Paulo Fonseca, outro ambiente, outro país, outro técnico. E o Endrick explodiu. 8 gols em 19 jogos, 7 assistências. Luiz Henrique, o técnico que levou o Paris Saint-Germain à segunda final consecutiva de Champions, foi perguntado sobre o Endrick numa coletiva e comparou diretamente com Ronaldo Fenômeno, não com um jogador jovem promissor, com o maior centroavante que o Brasil já produziu. Coincidência ou não, o Lyon não usa Adidas, o Lyon usa Umbro. Quando o Endrick saiu do ecossistema Real Madrid-Adidas, o técnico botou ele para jogar, confiou nele, e os números aparecem. Tem um detalhe que poucos perceberam, mas que é revelador. O Endrick aprendeu francês em 4 meses, deu entrevista ao vivo na televisão francesa, sem intérprete, em francês fluente, ensinou um apresentador a fazer a dança da sua comemoração ao vivo no estúdio. O vídeo viralizou, chegou a dezenas de milhões de pessoas, e em cada clipe, em cada replay, em cada compartilhamento, a New Balance aparecia. A marca que as gigantes queriam invisível estava na boca do futebol europeu inteiro graças a um moleque de 19 anos, de Taguatinga. Isso é o que assusta o sistema. Não é só o gol, é a narrativa que o gol constrói. Porque quando o Endrick vira herói, a New Balance vira herói junto. E isso vale muito mais do que qualquer campanha publicitária paga. Agora vamos falar do que realmente está em jogo. A Copa do Mundo começa em junho. E a pergunta que todo torcedor brasileiro tem na cabeça é simples. Ancelotti convoca o Endrick ou não, e se convoca, joga de titular ou fica no banco de novo. Aqui cabe um paralelo histórico. O Ronaldo Fenômeno foi à Copa de 1994 com 17 anos como reserva. Voltou em 1998 como o melhor jogador do mundo. O que aconteceu no intervalo foi o Fenômeno provando em campo, semana após semana, que era impossível ignorá-lo. 47 gols num único ano no Barcelona. O mundo não teve como desviar o olhar, mas o Fenômeno tinha a Nike do lado. Toda a máquina de marketing da Nike trabalhando para que o mundo o visse como o maior. E mesmo assim, em 1998, aconteceu uma coisa que até hoje nenhum brasileiro esqueceu com tranquilidade. A final da Copa contra a França. O Ronaldo escalado, retirado da lista, colocado de volta, jogando mal, a França vencendo de 3-0. E até hoje existem perguntas sobre aquela noite no hotel em Saint-Denis. O que aconteceu? Quem decidiu o quê? Porque o melhor jogador do mundo entrou em campo naquele estado. Ninguém sabe a verdade completa, mas todo brasileiro que viveu aquele torneio carrega a sensação de que alguma coisa interferiu naquela final além do futebol. E esse fantasma fica na cabeça quando a gente olha pro Endrick indo pra Copa de 2026 com a New Balance no corpo e sem a proteção que o Fenômeno tinha. A diferença é que o Endrick sabe exatamente o jogo que está sendo jogado. Tem 19 anos e já viveu mais pressão de bastidor do que muitos veteranos de Copa.
Já foi boicotado silenciosamente, já foi ignorado pelo companheiro de seleção na saída do campo, já ficou no banco em jogos de Champions, quando deveria estar jogando, e saiu de tudo isso com 8 gols no Lyon e Luiz Henrique dizendo que parece com o fenômeno. Isso é temperatura. Isso é o tipo de formação que cria jogadores que não quebram quando o momento chega de verdade. O Real Madrid fechou a temporada sem nenhum título. Liga perdida no Clássico contra o Barcelona. Champions eliminado pelo Bayern de Munique. Copa do Rei eliminado pelo Albacete, time da segunda divisão. Florentino Pérez precisou dar uma entrevista de emergência para explicar o desastre. O clube que pagou 60 milhões por um garoto e depois o pôs no banco, fechou 2026 em ruínas. Enquanto isso, o garoto que eles botaram no banco está indo para a Copa do Mundo, vindo de 8 gols no Lyon, com Luiz Henrique comparando ele ao fenômeno. O futebol tem uma memória perfeita. Se Ancelotti não convocar o Endrick, vai ser a maior bobagem da Copa do Mundo. Não porque é opinião, porque os números não permitem outra conclusão. 8 gols em 19 jogos, num campeonato europeu de alto nível, com 19 anos, é um currículo que não tem como ignorar com seriedade técnica. Se for convocado, mas ficar no banco, vai ser a maior polêmica do torneio. A cada jogo em que o Brasil não conseguir balançar a rede, 65 milhões de torcedores vão cobrar o centroavante nato, que está sentado assistindo. E se jogar? Se Ancelotti tiver a coragem de dar ao Endrick os minutos que o Real Madrid nunca deu, aí o mundo vai ver o que a Ligue 1 já viu, o que Luiz Henrique já viu, o que o Corinthians, o São Paulo e o Santos não tiveram visão de enxergar quando o Douglas mandava vídeos do filho tentando arrumar uma chance, o que o Palmeiras foi o único a ver quando abriu as portas não só para o moleque, mas para a família inteira. Mas aqui tem uma variável que complica o cenário. Ancelotti é um homem do sistema. Ninguém ganhou mais Champions League do que ele. Ninguém maneja elenco com mais classe. Mas Ancelotti também construiu a carreira inteira dentro dos grandes clubes, com os grandes patrocinadores, com as grandes corporações. Ele conhece as regras não escritas desse mundo. Sabe quem tem poder real dentro das estruturas que financiam o futebol de alto nível. Isso não significa que vai tomar uma decisão errada necessariamente. Significa que a pressão sobre ele para manter o Endrick no banco vem de lugares que vão além do futebol, e a torcida brasileira que foi à rua exigir o hexacampeonato não sabe e não quer saber desses lugares. Quer ver o melhor jogador brasileiro da Copa jogando. A torcida brasileira não esquece, viu o que aconteceu em 2022, quando a gestão do elenco deixou muito a desejar. Não vai aceitar a mesma história com um jogador que provou em outro país, contra adversários de alto nível, que está pronto. O Endrick chegou à Copa com o argumento mais forte possível. Agora é com Ancelotti. Tem uma frase que ficou nos comentários de um vídeo sobre o Endrick e que não saiu mais da minha cabeça. Alguém citou o Nietzsche. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos para os que não sabem voar. O sistema inteiro quer que o Endrick pareça pequeno, quer que ele precise de mais tempo, quer que ele seja reserva de luxo, enquanto os jogadores das marcas certas ficam em evidência, porque quando o Endrick brilha, a New Balance aparece nas câmeras do mundo inteiro. O problema do sistema é que o Endrick não cooperou, fez gol em cada oportunidade, aprendeu francês em 4 meses, dançou com o jornalista ao vivo, chegou à Copa do Mundo como o jogador mais em forma do Brasil, não reclamou publicamente de nada, não atacou ninguém. Simplesmente foi ao campo e deixou os números falarem. Isso é maturidade que a maioria dos jogadores de 30 anos ainda não tem. É a maturidade de quem carregou peso real desde a infância, de quem saiu da fome e nunca esqueceu o que custou chegar onde chegou, de quem olhou para o pai chorando diante de uma geladeira vazia e prometeu que ia mudar aquilo, e cumpriu. O futebol deve muito ao Endrick, o Brasil deve ao Endrick, e o Endrick não deve nada para ninguém, não deve para o sistema. Não deve para os patrocinadores que tentaram apagá-lo. Não deve para os técnicos que o mantiveram no banco, mesmo quando ele provava em campo que era melhor que quem jogava no lugar dele. A Copa do Mundo de 2026 vai definir muita coisa. Vai definir o futuro do Endrick no Real Madrid, onde um novo técnico chega no verão sem compromisso nenhum com ele. Vai definir se o Arsenal, o Paris Saint-Germain ou outro grande clube vai fazer uma oferta que o Real Madrid não consiga recusar.
vai definir o valor de mercado de um garoto que o Real Madrid comprou por 60 milhões e que, dependendo do que fizer na Copa, pode valer o dobro ou mais. Tem um precedente histórico que precisa ser dito aqui. Em 2002, o Ronaldinho Gaúcho era tratado como reserva de luxo no Brasil. Vivia à sombra de Rivaldo, de Ronaldo Fenômeno, e numa Copa do Mundo no Japão e Coreia, o Ronaldinho pegou aquela bola parada contra a Inglaterra, nas quartas de final, e mandou por cima do David Seaman, com aquele voleio impossível que todo brasileiro ainda tem gravado na memória. Da noite para o dia, Ronaldinho Gaúcho deixou de ser reserva de luxo e se tornou o jogador mais cobiçado do planeta. O Barcelona o comprou meses depois. E o resto você conhece. Uma Copa do Mundo pode fazer isso com um jogador. Pode transformar quem estava invisível em quem ninguém consegue ignorar. O Endrick chega à Copa de 2026 com muito mais do que o Ronaldinho tinha em 2002. Chega com 8 gols num campeonato europeu, com a comparação ao Fenômeno, com a fome de quem ficou no banco quando deveria estar em campo. Mas mais do que tudo isso, a Copa vai definir se o futebol brasileiro vai chegar ao Hexa com seu melhor centroavante jogando ou assistindo do banco. Tem uma história que fica como sombra sobre toda essa discussão. O caso de Alex Cabeção, um gênio da bola que tentou bater de frente com o sistema, com os patrocinadores, com as estruturas de poder do futebol brasileiro e perdeu. Foi perseguido e destruído antes de chegar ao auge que o talento permitia. O Endrick está fazendo o caminho oposto. Não bateu de frente, não reclamou, não declarou guerra. Simplesmente foi a um país diferente, pegou as oportunidades que apareceram e deixou os números falarem por ele. 8 gols, 7 assistências. Luiz Henrique e Fenômeno na mesma frase. O campo não mente. A pergunta para você, que chegou até aqui, você bota o Endrick como titular na Copa do Mundo? Ou acha que Ancelotti vai repetir o mesmo erro que o Ancelotti, o Xabi Alonso e o Dorival Júnior já cometeram antes? Antes de responder, pensa num número: 60 milhões de euros. Esse foi o preço que o maior clube do mundo pagou por um garoto de 18 anos, sem um minuto de futebol europeu, saindo direto da periferia de Brasília. 60 milhões. E depois de pagar isso, colocaram ele no banco. E o garoto foi pra França, sem fanfarra, sem campanha de marketing, sem a Nike ou a Adidas trabalhando por ele, e fez 8 gols em 19 jogos. E o técnico do Paris Saint-Germain comparou ele com Ronaldo Fenômeno. O sistema apostou contra o Endrick desde o primeiro dia, e o Endrick, silenciosamente, foi ganhando de todo mundo. Fez isso sem pedir licença, sem reclamar das regras, sem tentar mudar o jogo que estava sendo jogado contra ele. Simplesmente entrou em campo quando chamado e fez o que sempre soube fazer. Isso, no fim, é o que vai ficar da história do Endrick no Real Madrid. Não o banco, não os 22 minutos. O que vai ficar é que o sistema tentou apagar esse garoto e não conseguiu. Comenta embaixo qual é a tua posição. Endrick titular na Copa ou mais uma vez na reserva? E se ficar no banco, você ainda vai querer ver o Brasil jogar? Porque eu não tenho dúvida do que deve acontecer. E o Endrick, desde aquela noite em Valparaíso diante da geladeira vazia, nunca teve também. Que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlos, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Qualidade, muito rápido no controle, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy peligroso. Eu vou em resenha com o jogador e o que eu escuto é Endrick. A palavra para definir o Endrick é perna. O que é perna, Vampeta? Eu não queria chegar, eu só joguei a isso que você falou. Todo mundo fala que o Endrick é uma mala do caralho. Você já escutou isso? Todo mundo fala. Você já escutou que o Endrick é perna? Já. Cara, eu escutei de gente maior que o Endrick. Eu escutei isso também. Que ele é perna. Eu escutei que o Dorival não ficava satisfeito com as atitudes dele no dia a dia. Então. Eu escutei da seleção principal. Não convivo. Que é coisa de jornalista. Mas aí seria de convivência. Mas que você falou que ele se dedica, ele treina. Não é de convivência. Grupo. De convivência. Grupo. Pessoa com pessoa. E eu escutei que de jogadores que estavam no pré-olímpico da Venezuela, que o Brasil não se classificou para a Olimpíada, que a culpa foi do Endrick naquele vestiário lá. Que ele era um cara escanteado, que trazia a mídia pra ele. Era o Ramon. E assim,
todos os 23 jogadores... Tinha 23 jogadores, 22 odiavam o Endrick. E ele era titular sempre. Então, tipo, teve um problema muito grande de convivência naquele vestiário da Venezuela. Nesse pré-olímpico aí, né? E eu já escutei isso também. Já escutou, tá? Já. Então, beleza. E por isso que o Dorival o barrou. E até o Neymar é meio que o contrário, né? As pessoas falam, Neymar, e todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. De jogadores, que o pessoal que trabalhou com ele. Né? Eu nunca vi nem fofoca de que o Neymar é perna, de que, pô, tem algum... Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago, não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai.